o funcionário tá puxando o saco, tá fazendo coisa e tal. Só que, de fato, o funcionário tem que entender, o colaborador, ele tem que entender que ele tem que estar do seu lado. E ele tem que estar debaixo do quê? Da árvore que faz sombra. Quem paga o salário dele? É o emprego que ele tá hoje, é o trabalho que ele tá hoje. Então ele tem que estar do seu lado. Existem algumas formas para você trazer o seu time para perto. Não adianta nada você ter um time de vendas muito bom, às vezes, ou às vezes você considera que o seu time não é bom, mas o que que acontece? Você não traz esse time para perto. E quando eu falo trazer esse time para perto, é literalmente ele tá do seu lado. Muito tem aquele dizer, né? Ah, o funcionário tá puxando o saco, tá fazendo coisa e tal. Só que, de fato, o funcionário tem que entender, o colaborador, ele tem que entender que ele tem que estar do seu lado. E ele tem que estar debaixo do quê? Da árvore que faz sombra. Quem paga o salário dele? É o emprego que ele está hoje, é o trabalho que ele está hoje. Então ele tem que estar do seu lado. Mas mais importante do que isso, você tem que ter um caixa positivo. Pensa assim, o colaborador, que seja da área de venda, que seja da área do todo, né? Ele tem que ter um saldo positivo. Você tem que ter um saldo positivo com ele. Então, ou seja, é como se fosse um caixa de banco. Quando você tem dinheiro lá, você consegue sacar. Mas se você não tem dinheiro lá, você não consegue sacar dinheiro. Seu saldo vai ficar negativo. Às vezes, as pessoas querem cobrar o colaborador, mas elas não conseguem fazer com que ele faça. Mas não é porque ele, tipo assim, é ruim, é porque você não tratou ele bem. E é claro que vai de geração para geração e tal. Só que a geração de hoje é assim e as pessoas se sentem mais motivadas assim. Então, pensa que esse caixa é como se fosse a pessoa e o dinheiro que você coloca lá, que você vai depositando, é pequenos contextos de valorização. Cara, tá do lado desse cara, entender quem é ele como pessoa, sabe? Isso vai fazer com que o seu colaborador ele seja mais do que um funcionário, mas que ele seja e esteja do seu lado, motivado, engajado com a missão ali. E isso você faz, cara, pequenos contextos. Cara, no aniversário do cara, você dá um dia de folga pra ele, cara, você valoriza ele. Tipo, ah, um dia nada a ver assim. Às vezes o cara vai falar assim, ah, como é que tá a vida, cara? Senta com esse cara, conversa, tira a lealdade dele, consegue a lealdade dele, porque isso vai fazer com que vocês criem uma conexão, sabe? E isso é muito importante em todo momento, sabe? Então, ter isso alinhado, cara, quanto mais você colocar esse processo para rodar e tudo mais você vai conseguir que esse colaborador ele fique do seu lado. E às vezes o cara fala, não vou hoje pro trabalho, porque minha mulher ficou doente, ou às vezes o cara fala ali no final de semana, comenta e tal. Cara, chega uma hora assim, no outro dia e tal, se importe com ele. Cara, e aí, como é que tá a sua esposa? Tá bem, cara? Melhorou? Sai pra tomar um café com ele, toma um café com esse cara. É uma mulher, dá um presente, dá um mimosinho. Ah, mas Deus precisa ser muita coisa? Não. Às vezes um simples ato, tipo, as pessoas têm as linguagens de valorização. E às vezes a linguagem de valorização dela no trabalho é palavra de afirmação. Ah, mas Edilson, ele não tá desempenhando bem. Beleza, tá tudo certo. Só que se você não fizer diferente também, só ficar martelando que o cara é ruim, o cara também não vai fazer, entende? Então você tem que aprender a fazer isso. Entenda, os tempos mudaram. Se você quer uma equipe engajada, você pode ter uma equipe que vai desempenhar bem e tal, mas ela não vai estar no máximo que você precisa. Então você precisa sim ter uma equipe engajada, mas para isso você precisa colocar dinheiro. Porque como, eu falei, eu dei um presente, eu exortei o cara, eu falei positivamente dele. Quando eu for cobrar dele, ô, pô, fulano, você errou nesse ponto, nesse. Como é que você vai fazer para melhorar isso? Ele não vai entender como se fosse um algo pessoal. Porque, às vezes, o que que acontece? Não é que o colaborador ficou chateado e tudo. Ele fica chateado não porque você está cobrando ele, mas porque ele leva pro lado pessoal. E esse é o problema. Você tem que entender, tipo assim, cara, você é um cara extraordinário. Mas você é um cara extraordinário, mas você tem esse problema aqui que não muda quem que você é, mas também que tá te atrapalhando aqui de alavancar. O que que você vai fazer com esse problema? Vai melhorar? O que que você vai fazer?
entende? Tem que trazer esse contexto de diferenciação e pôr para ele. E isso vai fazer com que o seu colaborador fique muito engajado. Falei coisa aqui, cara, que ninguém fala muitas das vezes. Muito se fala hoje de funcionário engajado e tudo mais. E uma época, o pessoal falava muito, né? Eu estava na liderança do comercial, eles falavam que eu tinha que ser minha liderança acima, falava que eu tinha que ser mais trazer o pessoal para perto. Eu ficava pensando, puxa, por que esse negócio de trazer para perto? E eu entendi que é uma questão de trazer a lealdade, conversar com esse cara. Poxa, tira ele ali do momento, às vezes, conversa com ele, senta aí, cara, como é que vai a vida? Sim, fora trabalho, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Me conta, cara, quero saber. Tira uns 15 minutinhos ali para cada um, para puxar cada um. Ai, Deus, mas hoje eu não consigo, porque eu tenho muitas pessoas. Então você tem que fazer no mínimo com os líderes, que o líder deve fazer com os times, com o time que tá baixo. Então isso é extrema importância, porque você só vai conseguir ter um time altamente eficaz, de alta performance, quando seu time estiver engajado com a missão da sua empresa. Entende? Então isso é muito importante. Se você gostou, deixa o seu like, se inscrevam e mete bronca aí e vamos fazer história.